Olha só, gente, depois das reportagens publicadas sobre denúncias de assédio contra o juiz do trabalho de São Paulo, Marcos Scalercio, o movimento Me Too Brasil, que acolhe mulheres vítimas de violência de gênero, recebeu 29 novos relatos envolvendo o magistrado. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente, já conectada, a ex-promotora Gabriela Mansur, bastante defensora aí da causa. Tudo bem, Gabriela? Você sempre presente aqui na Jovem Pan News, seja muito bem-vinda. A senhora me ouve? Eu te escuto sim, Paulo. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Bom dia para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Muito bem, seja muito bem-vinda. Eu queria um pouco da tua repercussão a respeito desse caso, Gabriela, e quais as medidas que o Brasil pode tomar em relação à diminuição dessa realidade que a gente enfrenta hoje. Esse caso já tinha chegado para mim, Paulinho, desde o ano passado. Nós tivemos aí o recebimento desse caso pelo projeto Me Too, que é da Marina Ganzaroli, que é minha parceira de projetos. A partir do momento que chegou no Me Too, nós temos uma parceria com o projeto Justiceiras, que é um projeto que eu idealizei e que faço a gestão desse projeto, de atendimento às vítimas de violência doméstica e qualquer tipo de violência em todo o Brasil. Hoje nós já atendemos mais de 10.900 casos de mulheres pedindo ajuda pelo WhatsApp. E nós fazemos um preenchimento de formulário, a avaliação do caso, o direcionamento para uma psicóloga, uma assistente social, uma advogada, uma médica e a rede de acolhimento. Além disso, nós fazemos o encaminhamento desses casos todos para as autoridades competentes. E, à época, eu estava como coordenadora da Ouvidoria da Mulher do Conselho Nacional do Ministério Público, a promotora responsável, e eu recebi esses casos. Esses casos foram automaticamente, imediatamente encaminhados para os órgãos competentes. Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, para os tribunais competentes e para o Ministério Público Estadual e Federal para as providências necessárias como titulares da ação penal. Perfeito. Paulinha. Gabriela, os advogados desse juiz trouxeram essa informação de que ele teria sido absolvido pela Corregedoria do TRT, que teve aí essas denúncias arquivadas e que não haveria nenhuma nova investigação em relação a esse caso, porque não haveria fatos novos, né? Foi o que disse a defesa dele ontem, a gente trouxe até aqui no Morning Show. Hoje a gente traz essa outra informação de que pelo menos 30 outras mulheres procuraram o movimento para também trazer ali um depoimento em relação a esses casos de assédio. Existe uma nova investigação? Não existe. Ele foi absolvido. Tem essa história também de 15 testemunhas que teriam sido ouvidas nesse processo de absolvição. O que aconteceu exatamente, Gabriela? Bom dia, Paulinha. Parabéns pelo seu trabalho. E todos os dias de manhã eu escuto vocês. Concordo com muitas coisas e algumas não, mas vocês são sempre muito bem posicionados, fazem os posicionamentos muito bem fundamentados, então queria parabenizar aqui e falar que vocês hoje têm um programa de ponta e que desperta a curiosidade e o próprio conhecimento dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Bom, em relação a esse caso, ele corre em segredo de justiça. Eu sei, tive a informação de que ele foi arquivado administrativamente na Corregedoria do Tribunal, que é competente para o julgamento disciplinar do juiz. Isso não afasta a responsabilidade criminal nem civil, caso sejam comprovados esses fatos em outra esfera. Óbvio que funciona como um elemento de prova importantíssimo, mas não afasta. Cada membro do Ministério Público que é responsável pela ação penal forma o seu próprio convencimento de acordo com as provas dos autos. Então, administrativamente, daquele caso que eu encaminhei para os tribunais competentes, de fato eu tive a notícia de que havia tido o arquivamento disciplinar. Porém, Paulinha, nós recebemos desde segunda-feira vários novos casos, várias denúncias. O Me Too recebeu praticamente 30 pedidos de ajuda, sendo que desses 30, apenas 16 formalizaram a denúncia que veio para o projeto Justiceiras, que é o que eu coordeno, que eu faço a gestão, e do Justiceiras nós fizemos o mesmo trâmite, encaminhamos para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o projeto Ouvidoria das Mulheres, que eu fui responsável durante 2 anos e meio. A partir dessas novas denúncias, pode haver
e deve haver, no meu entendimento, a instauração de novos processos para a apuração desses fatos. Agora, Paulinha, eu recebi no meu Instagram, porque eu tenho esse trabalho de combate à violência contra a mulher, algumas mulheres, algumas alunas que estão me procurando para fazerem denúncias de que também foram abusadas, de que também sofreram assédio, sofreram perseguição, sofreram constrangimento com o objetivo de obter algum tipo de satisfação sexual contra a vontade delas, uma intimidade que elas não haviam permitido. Então, tudo isso vai servir de prova, são elementos e indícios de prova, mas algumas dessas meninas, dessas mulheres não querem denunciar por medo da represália. Ele é professor de um cursinho e elas estão estudando para ingressar na carreira que ele ocupa como juiz do Tribunal do Trabalho. Perfeito. Gabriela, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 36 minutos para vocês que nos acompanham. Nós estamos entrevistando aqui a ex-procuradora Gabriela Mansur, detalhando um pouco dos casos, dos mais de 20, quase 30 aí, casos de mulheres que estão acusando um juiz do trabalho aqui de São Paulo de assédio sexual. Paulinho Figueiredo, a próxima pergunta é sua. Doutora, bom dia. Obrigado pelas palavras gentis aí a respeito do programa. Eu, na verdade, as coisas que eu ouvi aqui fizeram bastante sentido para mim. Você está falando sobre devido processo legal, sobre apresentar as denúncias serem apuradas pelos órgãos competentes, tanto administrativamente, no caso do tribunal agora, quanto na esfera penal. Tudo isso faz bastante sentido para mim. Eu queria reforçar só o entendimento de que o ônus da prova cabe sempre à acusação, né? Correto? A doutora era promotora e partilha desse sentimento e desse alicerce do direito ocidental. Perfeitamente, o ônus da prova cabe à acusação, sim. Nós ouvimos as vítimas, nós damos o valor necessário à palavra da vítima, mas há outros elementos também que podem nos auxiliar para o convencimento e para a produção da justiça, a produção das provas e promoção da justiça. Então, nós temos outros elementos, temos vários relatos, temos também históricos, temos prints de conversa, temos laudos psicológicos, temos testemunhas indiretas que não viram os fatos, mas ouviram dizer. Temos alguns outros elementos, como em todo o processo penal, que vai auxiliar, assim como foi no caso do João de Deus, Paulinho. Eu que recebi as denúncias, foram quase 513 mulheres ouvidas. No primeiro momento, o que nós tínhamos? Uma mulher que denunciava, uma pessoa que se dizia mais importante do que Deus e que usava da fé e da esperança das pessoas para abusá-la delas sexualmente, valendo-se de uma intimidação espiritual. Nós tínhamos depoimentos de mulheres. Nós fomos juntando, colhendo provas, fazendo laudos, perícias, fazendo uma instrumentalização das provas de modo a conseguir comprovar que a palavra inicial daquela vítima, que ninguém dava valor para a palavra dela, havia sido comprovada e ela tinha razão e nós pleiteamos a justiça nesse caso concreto. É o que deve ocorrer. Eu não sou a promotora do caso, estou acompanhando essas vítimas já há algum tempo, acompanho essas novas vítimas que pediram para fazerem a denúncia formal, analisei as denúncias do ponto de vista prático, logístico, para a gente poder encaminhar para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público e vamos aguardar a apuração dos fatos. Muito bem. Guga. Gabriela, um prazer falar com você, parabéns pelo seu trabalho que é muito importante em defesa das mulheres. Ainda sobre essa questão do ônus da prova, a princípio eram 3 denúncias, já vieram mais de 30 agora. Pela lei, existe essa noção de que quando há um número significativo de denúncias, apenas esses testemunhos já são considerados uma prova. Eu li que uma série de denúncias configuram uma prova. Isso é fato ou não é? Isso já seria mais de uma dezena de relatos de assédio, já configuraria uma prova, não precisaria de prints ou de vídeos. E essas exceções que acontecem de mulheres acusarem e estarem inventando uma acusação, é exceção? Porque eu considero uma exceção. Tem gente que quer tratar como regra. Como é que você vê isso?
Bom, Guga, obrigada pelos seus cumprimentos e faço das suas as minhas palavras também em relação ao seu trabalho. Não, esses relatos das vítimas, eles não servem necessariamente como prova. Todo relato, ele é balizado, ele é verificado, ele é valorado de acordo com os fatos concretos. Podem ser aí que tenhamos declarações que não tenha nada a ver e que a gente percebe que possa ter o cunho de prejudicar uma pessoa de forma injustificada. Nós temos essa experiência e nós tomamos muito cuidado com isso, exatamente para não ferir direitos, prejudicar as pessoas e acusar indevidamente um homem de um crime tão grave. Inclusive, não é só assédio. Nós temos, um dia eu quero falar com vocês, a respeito, a gente marca um outro dia, para nós falarmos a diferença entre assédio sexual, entre importunação sexual e entre estupro. E nós temos nessas duas... entre esses casos novos que chegaram, Guga, 2 casos de estupro, ao meu ver, em tese, de acordo com o depoimento dessas mulheres, que seriam configurados como crimes de estupro, tamanha a violência e a gravidade, o constrangimento contra essas mulheres. Então, assim, existe uma análise do conjunto probatório, são elementos de prova que devem ser avaliados, analisados de acordo com todos os fatos envolvidos no processo. E, obviamente, que nós temos provas materiais aí, que são os prints, são gravações, laudos, provas materiais que, analisadas em conjunto com as provas testemunhais e as declarações das vítimas, nós fazemos aí a formação da nossa convicção, mas sempre de acordo com a lei e com a Constituição Federal. Agora, perfeito. Só para responder a sua segunda pergunta em relação à exceção à regra, ontem eu ouvi vocês debatendo aí, não lembro quem falou, eu acho que você defendeu a regra. A regra é que as acusações, elas são pertinentes na maioria das vezes, Guga, elas são pertinentes. Aí eu, como quase 20 anos à frente da defesa dos direitos das mulheres, atuando como promotora de defesa dos direitos das mulheres, eu consigo perceber quando há uma intenção de prejudicar o homem, quando essas denúncias, elas são abusivas ou elas não têm fundamento legal nem fundamento probatório, mas são poucas, infelizmente são poucas. A maioria dos casos que chegam são comprovados e nós temos aí, infelizmente, essa acusação e essa condenação dos agressores, não porque eles não deveriam ser condenados, porque nós não deveríamos ter esse tipo de crime no Brasil. Só que muitos desses casos, o que acontece? Existe uma análise em que os processos, a maioria dos casos, há absolvição. Por que há absolvição? Porque nós não conseguimos produzir provas. Há sempre a declaração das vítimas, que são consideradas provas, muitas vezes, insuficientes para a condenação. Não há outras provas e acaba havendo a absolvição. Há também a chamada decadência, porque antes de 2018, esses crimes se processavam mediante representação da vítima no prazo de 6 meses. Sim. Esse prazo ele era extinto e nós não tínhamos mais o direito de punir. E também a prescrição, porque esses casos demoram, existe aí existem os recursos, existe essa tentativa de produção de provas e nós acabamos ficando sem aí a necessidade de conseguirmos comprovar os fatos. Então há mais absolvição, mas há também a verdade dos fatos. Perfeito. A gente vai continuar conversando com a ex-promotora Gabriela Mansur, certo, Paulinha, de um assunto extremamente delicado, tenso, e a promotora até citou a respeito de uma discussão que a gente teve aqui ontem, né? Sim. Mas eu não queria falar que foi o Paulo Figueiredo que falou isso. Não queria de maneira nenhuma falar isso. Não tô aqui pra dedar ninguém, né? Parece que eu tô dançando, né? O Paulo gosta. É só uma questão de esclarecimentos, né, Cubaninha? A gente tem que fazer aqui, enquanto a promotora vai se arrumando. Conta pra mim, esse esclarecimento é certo que eu fiz? Podia ter falado no privado, no particular, melhor, né? Você achou? Amigo, a gente elogia em público, critica no privado. Perfeito. Cubaninha, você tem pergunta para ela? Eu tenho uma pergunta. Mas sobre esse assunto, acho que já as dúvidas que eu tinha foram saradas. Primeiramente, queria dar o bom dia aqui, as boas-vindas à doutora Gabriela Mansur. Parabéns pelo trabalho, eu gosto bastante, em prol das mulheres. E a minha pergunta é a seguinte, sobre o Bolsonaro. O governo Bolsonaro sancionou várias leis favoráveis às mulheres. E a senhora, várias vezes, sentou com ele para ajudar e gerou muitas críticas por parte da esquerda e até direita, né? A senhora apanha dos dois lados. Eu queria saber se alguma dessas leis
sancionadas, tem alguma que trata sobre assédio no trabalho? E, se não, quais dessas a senhora considera mais importantes na luta a favor das mulheres? Zoe, primeiro eu que quero te cumprimentar. Várias vezes no carro, eu vibro com os seus questionamentos, com seus posicionamentos. Óbvio que nós não concordamos em todos os assuntos, mas eu te admiro como mulher, obrigada. Os seus posicionamentos, a sua defesa, te acho maravilhosa, o máximo. Um beijo, quero te dar um abraço pessoalmente. Obrigada. Bom, em relação... A gente não vai brigar, viu, Zoe? Nós só vamos nos cumprimentar e mostrar que as mulheres defendem seus pontos de vista e devem ser respeitadas por isso. Bom, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, eu tive uma abertura, sim, de aproximação para a apresentação de políticas públicas. Não é para apoio ao governo ou qualquer tipo de ataque ao governo. Não, o meu foco é a defesa dos direitos das mulheres. Então, eu sentei à mesa com a ministra Damares, à época, sentei com a ministra Cristiane Brito, e sentei algumas vezes com grupos de mulheres, com o presidente Jair Bolsonaro, para apresentar a necessidade de políticas públicas. Eu tive uma ótima abertura, fiz a capacitação do pessoal do 180, encaminhei vários casos para o Ministério das Mulheres e também recebi casos que foram encaminhados para o Ministério Público. Nós tivemos, sim, no ano de desde 2020, 2019 até agora, a aprovação de vários projetos de leis, sanção de leis importantíssimas para as mulheres. Mas eu não reputo que isso seja um valor do presidente Jair Bolsonaro. Eu reputo isso um trabalho da bancada feminina, tanto de esquerda quanto de direita, de centro, um trabalho de mulheres do sistema de justiça, da academia, mulheres que sabem o que deve ser feito, que fizeram todo um trabalho, uma política de aprovação dessas leis. Aqui eu reputo importantíssimo o trabalho da Renata Gil também, que é presidente da Associação Paulista da Associação Nacional dos Magistrados, eu à frente da CONAMP, Associação Nacional do Ministério Público, CNJ, Conselho Nacional do MP, que nós fizemos um trabalho para levar esses casos, essas leis, para a aprovação do presidente, que sancionou essas leis. Poderia ter vetado, ele sancionou. Leis importantíssimas. A lei da violência política contra as mulheres, que inclusive vai ser muito utilizada durante esse ano eleitoral. A lei da violência psicológica, que era uma luta minha desde 2016. A necessidade de ressocialização dos agressores de forma obrigatória como medida protetiva, a lei do stalking, que também participei, a lei da importunação sexual. Então, são leis que foram aprovadas e que devem ser valorizadas porque defendem e protegem as mulheres. Eu queria só que o nosso Paulinho Figueiredo tivesse um tempo justamente para ele poder resgatar aquilo que disse ontem e vocês poderem conversar e tentar buscar um certo consenso, né? Afinal de contas, a gente está aqui para isso, né? Mas, na verdade, a gente esperava que houvesse aqui um pouco mais de choque de ideias e houve muito mais consenso do que se imaginava. A doutora chegou aqui trazendo a importância do devido processo legal. A importância do devido processo legal. Ô, Paulinho, você estava falando, a promotora caiu aqui. Peraí, agora voltou. Você tá muito mansinho. Não, o Paulo Matias quer treta, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem um programa de entreter, né, turma? Mas chega alguém aqui defendendo devido processo legal, defendendo amplo conjunto probatório para condenar as pessoas, o cuidado com você não cometer assassinato de reputação sem o segmento do devido processo legal. Isso é tudo que eu defendo. Ainda traz um caso escabroso, como o caso do João de Deus, onde um trabalho muito bem feito de alguém que realmente, aparentemente, segundo as provas, abusava mesmo das pessoas. Eu só tenho a elogiar, na verdade. Quando eu falei sobre obviamente eu usei de uma hipérbole ontem, né, uma figura de linguagem, quando eu falei que 90% dos casos não eram condenados, eu estava citando um levantamento que a Bloomberg fez em 2018, no aniversário de um ano do movimento Me Too, que dizia justamente isso, que a maioria dos executivos acabavam demitidos das suas empresas, mas acabavam não condenados na justiça, que foi um pouco, na verdade, até indo ao encontro do que a doutora falou. Eu tenho uma pergunta que eu acho interessante. Paulinho, ontem você falou que 90%, hein? A gente lembra desse dado aqui, hein? Mas é hipérbole, né, Paulo? Que eu até falei, tirou esse número de onde? Do chapéu?
Gente, mas deixa o Paulinho, ele concordou, Paulinho, deixa o Paulinho, gente, olha lá, a gente... Não, promotora, mas é que o ponto é... Peraí. Hoje ele concordou. A partir de agora... Não. Né, a partir de agora. Depois é o Paulo Matias, que é o vilão da história. O cara todo outro... Não, porque 90% é chega aqui na promotora... 90% é fake. Tá tudo bem. Agora aí a promotora ainda defende. Eu vou me aposentar, chega. É consenso, a promotora já explicou agora, mudou a atitude daqui pra frente. Tipo o Bolsonaro na frente do Alexandre de Moraes. Paulinho, rapidinho na pergunta. Vamos lá. Pergunta leve, né? Quando eu citar a estatística aqui numérica, eu vou citar a fonte. Quando eu disser assim, 90%, número redondo, é hipérbole, gente, figura de linguagem, colégio. A doutora entendeu. Agora, então deixa eu citar a estatística de verdade, que é o que eu acho interessante nessa discussão. Depois do movimento Me Too, a Forbes publicou uma reportagem bastante interessante, que é o lado negro do Me Too. O que acontece quando os homens são falsamente acusados. Uma reportagem que repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos sobre as consequências do movimento Me Too. E aí, desde então, ela mostra que mais de 60% dos homens passaram a ter medo de orientar mulheres no local de trabalho. Uma outra pesquisa do Pew Research mostrou que a maioria dos entrevistados, homens e mulheres, disseram que o movimento Me Too tornou mais difícil para homens saberem como interagir com mulheres no local de trabalho. E uma outra pesquisa do Morning Consult mostrou que 57% dos adultos americanos estavam igualmente preocupados com as mulheres jovens, e isso acabou impedindo a contratação de mulheres para determinadas funções. Então, essas preocupações, que são preocupações que surgiram na sociedade americana, eu gostaria que a doutora falasse a respeito dela e como a gente reverter isso, porque sem dúvida nenhuma não são dados positivos. Doutora, eu vou pedir para você ser muito breve por conta do nosso tempo, querida, por favor. Tá bom, Paulo. Vamos lá. O que eu sempre falo? Agora os meninos estão com medo de chegar perto das meninas. Agora os homens estão com medo de contratar mulheres. Nós, mulheres, muitas vezes temos medo de sair à rua pelo comportamento de alguns homens. Nós, mães de meninas, muitas vezes temos medo de que nossas filhas sejam estupradas, sejam abusadas. Nós temos um alto índice de violência contra as mulheres. Nada pode ser usado de forma generalizada, de forma a ferir direitos, mas sempre na proteção. Enquanto tem uns homens que estão preocupados, tem mulheres que estão sendo salvas, que estão sendo defendidas e que nós estamos mostrando que a lei é mais forte do que qualquer comportamento que coloca uma mulher numa situação de submissão, de violência. Hoje nós tivemos um caso em que uma mulher foi estuprada e que ela foi violentada com cabo de vassoura, inclusive, introduzido nos órgãos genitais dela, e que ela morreu no hospital. Isso é um absurdo. São crimes que nós não devemos fechar os olhos e que começam, muitas vezes, com situações de discriminação e preconceito em relação à mulher. Agora, eu concordo que isso pode destruir a vida do homem se for uma denúncia falsa. Ok, vamos apurar isso e vamos aplicar a lei a esse caso, punindo essa mulher e verificando quais foram as situações que levaram a mulher a fazer isso, e a lei também deve ser aplicada contra ela se ela estiver violando direitos, estiver descumprindo a lei, cometendo crime. A lei é para todos e todas, não é só para as mulheres, nem só contra os homens. Quem comete crime deve responder perante a lei, e esse é o meu posicionamento. Sinto muito por essas situações de injustiça, mas nós temos aí um grande número de mulheres que são beneficiadas pela justiça, e eu acredito na justiça e estou aqui para fazer o nosso papel, mas eu quero falar para o Paulinho que, embora ele discorde, eu gostei da forma como ele colocou a posição dele, sem me desrespeitar, de forma educada, muito fofo. Você é corintiana, Paulinho? Ele deve ser. Sou vascão, sou carioca. Carioca. Foi de forma respeitosa, então eu quero deixar meus cumprimentos a você como homem que tem uma posição talvez diferente da minha, mas que soube vir ao debate sem desqualificar uma mulher que está defendendo a sua posição. É isso que nós precisamos no Brasil. Muito bem. Nós entrevistamos aqui a doutora Gabriela Mansur no Morning Show de hoje para falar de um assunto extremamente... Ela almoçou ou são agora? De assédio sexual. Só um minutinho, fica quietinho aí. Doutora, muito obrigado, viu? Um beijo para a senhora, volte sempre aqui no Morning Show e vem ao vivo aqui para tomar um café com a gente. Vou sim. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, queridas. Oi, Paulinho. Esse é o nosso Morning Show.